Olá, pessoal. Mais um comentário. Eu recebi um questionamento, né? Como lidar com as sombras na ressonância harmônica, que eu achei bem interessante e que pode estar respondendo também as dúvidas de muitas pessoas, né? E aí, então, resolvi gravar aqui comentando acerca, né? Respondendo esse comentário, mas também comentando qual foi a minha experiência acerca desse assunto, tá? Eu reforço aqui que eu estou fazendo um depoimento acerca do que eu vivenciei, né, nesse sentido, de acordo a esse tema, né, dentro da experiência aí de 2 anos de ressonância harmônica. Essa experiência é minha, tá? Então não significa que todo mundo vai passar por isso, que, né, isso é igual para todos, tá? Então, assim, eu estou aqui comentando a experiência que eu tive acerca desses assuntos dentro do processo da ressonância harmônica, tá? Então, lá nos comentários desse vídeo, que eu achei coerente a gente falar mais acerca disso, né? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muito mais pessoas, como foi a minha, no momento que eu estava experienciando esses processos. E o fato de ter passado por lá, eu entendi muitas coisas, né? E esse meu entendimento pode ser que vá auxiliar outras pessoas que estejam passando também por processos bem parecidos, né? E, enfim, tá? Mas gostaria de deixar isso bem claro, tá, gente? Então, assim, não significa que esse processo é igual para todos, tá? Lá em um momento do vídeo, eu comentei sobre as técnicas, né? Que chegou um momento, assim, que eu parei com todas as técnicas que eu estava fazendo, porque aquilo, no meu processo, estava me fazendo mal, não estava me deixando mais paralisada dentro do processo da ressonância harmônica do que outra coisa, né? Então, estava deixando muito mais paralisada se eu tivesse, talvez, não focando tanto naquelas técnicas, entende? E esse foi o entendimento que eu cheguei naquele momento em que eu me dei conta disso, tá? O seguinte comentário, né? Interessante a sua experiência. Fiquei pensando, no início do vídeo, você diz que parou de ficar aplicando técnicas e depois você percebeu que não era bem por aí. Que o ideal era vivenciar a RH e não misturar as energias. Visto isso, tenho duas perguntas a fazer. A primeira, utilizar outras técnicas de limpeza ajuda a potencializar o efeito da RH no sentido de ajudar a limpar mais rápido a crença ou emoção que emerge do nosso lado sombra? Essa é a primeira pergunta que ela colocou, né? E aí o segundo foi a seguinte: ou o fato de usar essas técnicas provenientes de outros tipos de terapias energéticas impossibilita que a pessoa mergulhe em sua sombra, uma vez que, ao sentir aquelas emoções e sentimentos negativos que causam dor e sofrimento, a técnica atenuaria e até apaziguaria os efeitos da sombra, impossibilitando que a pessoa desse um passo em entender de onde vem aquele determinado mal-estar, ou seja, mergulhasse mais a fundo na sombra. Aí ela colocou uma observação aqui, tá? Te pergunto isso porque depois de assistir o teu vídeo, fiquei me perguntando se não estou indo mais a fundo dentro de mim por conta dessas técnicas vibracionais. Por exemplo, quando sinto uma tristeza, eu aplico logo uma técnica para transmutar aquele sentimento e não ficar vivenciando a tristeza. Uma vez que aprendi que os nossos pensamentos e sentimentos criam a nossa realidade. Por isso, temos que estar atentos porque o que estamos sentindo e pensando, porque é isso que estamos emanando para o universo por meio do nosso campo vibracional. Tá? Então, ela diz aqui, seus vídeos têm muito conteúdos bons, não são vazios. Mostra que você buscou entender a fundo, tanto vivenciando quanto estudando.
percebo que eles podem estar sendo melhor divulgados no YouTube e mídias sociais, tá? Então, esse questionamento dela, né, sim, pode contribuir, né, para outras pessoas que também estão vivenciando isso daí, tá? O que acontece? No meu processo, a tua primeira pergunta lá, né, que questiona sobre se utilizar, né, outras ferramentas, né, pode potencializar ou não, né, e acabar limpando mais rápido a crença, tá? Bom, isso sim, tá? Pode acontecer dessas técnicas te auxiliarem a, digamos assim, a transmutar mais rápido, a limpar mais rápido. Porém, o que eu percebi dentro do meu processo, tá? Se você faz essas técnicas de forma consciente, né, de forma consciente, e tem um entendimento de onde, qual é a causa raiz daquela sombra, sim, você está usando uma técnica, porque daí ela vai estar o quê? De fato, transmutando de forma, né, a curar definitivamente aquele processo, tá? O que acontecia comigo? Nos processos que eu usava as ferramentas. Meu problema eram as questões emocionais, né? Eu assistia bastante palestras nesse sentido. E aí, as técnicas que ele passava, eu também incorporava dentro das técnicas que eu já estava fazendo. Então, assim, não significa que você fazer as técnicas não vá te ajudar, tá? Porém, você precisa perceber, estar atento qual é a intenção pelo qual você está fazendo essa técnica. Eu não tinha me dado conta, não tinha percebido que a intenção que eu colocava quando eu fazia a técnica era de fuga, porque eu queria algo, assim, ó, que tirasse o quanto antes aquilo, eu não queria sentir aquela dor. O que governava, né, as minhas atitudes? Era o controle, era a possessividade, era a obsessão, entende? Era porque eu tinha medo de perder, então eu tentava segurar. Assim, sabe? Era como se eu tivesse agarrado em algo e não quero, não quero, não quero soltar, entende? Porque na minha memória de infância eu estava presa àquela memória, eu tinha, né? O inconsciente estava preso naquela memória de quando meu pai foi embora, quando eu dormi, né? Que eu comentei com vocês no vídeo anterior. E aí, quando eu comecei o processo da ressonância, ela até fala, né? Os processos da sombra vêm à tona, ela vem sim para a gente poder olhar isso e poder fazer o quê? Ressignificar esse processo. E quando aconteceu, quando essa dor, tá? Desse medo de perder, a dor da rejeição veio com aquele fato, gente, foi assim, ó, uma descarga emocional, tá? Eu até compartilho lá, não vou falar toda a história de novo, porque eu já compartilhei em outro vídeo. Mas eu fiquei paralisada emocionalmente. Eu passei um dia inteiro na cama em estado de choque. Eu não conseguia nem levantar, gente, para comer. Eu não sentia fome, porque é engraçado, o emocional da gente, quando ele fica abalado, né, você dispara todos os mecanismos físicos, eles têm uma descarga, né? E até lembrando o que o Hélio Couto comenta lá no vídeo Mentes Informadas, lá no processo de relacionamento, ele fala sobre isso. Ele diz que a rejeição, né, a dor da perda, é a dor mais insuportável que o ego passa. Então, é dilacerador, assim, sabe? Você vê o chão se abrir, é como ele comenta lá, o brilho foge dos olhos, e você se enfia naquele buraco de tristeza, de dor, sabe? Só que eu, durante todo esse período, eu nunca tinha olhado para aquela dor, entende? Eu e nem imaginava que essa dor estava relacionada àquela memória que eu compartilhei com vocês no vídeo anterior, entende? Que era o processo da infância. Eu ainda estava ali, se eu não me engano, na quarta onda da ressonância. Então, assim, ainda a gente está no começo, então processos novos acontecendo, e eu tinha essa expansão, né, para conceber esse fato. E aí, o que aconteceu? Eu passei um dia, né, deitada na cama, e eu ficava desesperada,
Você sabe que aquele sentimento ali e aquela tua memória, elas estão o quê? Colapsando mais daquilo. E eu lembro que eu fiquei aquele dia inteiro em desespero, porque eu pensava assim, meu Deus do céu, eu tô criando mais disso para minha vida, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí o que que aconteceu? De novo, eu busquei um sistema para me tirar daquela dor. No dia seguinte, quando eu consegui levantar, aí eu falei, cara, eu não posso ficar aqui parada, né? Você precisa levantar, você não pode ficar ali no fundo do poço para sempre. E aí eu comecei a entrar numa questão de fuga, que eu não percebi naquele momento. O que que eu achei, né? Eu tinha plena consciência de que se eu fosse tentar sufocar essa dor, esse relacionamento, né? Esse processo que eu estava passando, procurando outra pessoa, eu tinha consciência de que eu ia encontrar com a mesma energia. E eu sabia que eu precisava curar, tá? Curar aquele processo ali que não estava bem resolvido para mim. E aí eu comecei a achar rotas, e aí eu já fazia técnicas, eu comecei a utilizar, e era tudo junto, tá? Eu não queria sentir aquela dor, porque aquela dor vem, dói, e aquilo, e eu pensava, ai meu Deus do céu, e aquele desespero por eu estar colapsando, e aí eu lembro que eu mandei uma vez um e-mail para o Hélio explicando, porque eu estava tão desesperada, e ele me respondeu que eu só precisava continuar no processo de perdão. Ele só falou assim, ó, é um processo, né? Foi construído essa questão, e agora você precisa perdoar para soltar isso aí. E aí, o que que eu fiz? Então, eu tenho que fazer técnica. Então, eu peguei e criei uma rotina para mim. Eu passava a manhã inteira, gente, reproduzindo todas as técnicas que eu sabia. Então, eu fui lá e voltei a fazer a técnica Hertz da Elaine Orives para aquele problema. Aí, depois eu fazia o Ho'oponopono, e aí eu comecei o ciclo de 21 dias do Ho'oponopono, né, e mentalizava a situação, a pessoa, e para limpar. Depois eu pegava as técnicas que eu tinha assistido do Horácio e vou fazer essas técnicas, técnica do espelho, técnica de dizer outra, né, reprogramar, técnica para dormir, né, às vezes eu cheguei a comprar uma das aquelas Waves do Horácio para fazer, ou seja, tá? Durante um bom tempo, tá? Bom tempo, eu fiquei ali todos os dias fazendo aquelas técnicas. E aí o que que acontecia? Eu tinha uma sensação que estava melhorando, que quando eu estava concentrada nas técnicas, aquela dor ela não estava ali, ela tinha desaparecido. E aí o nosso inconsciente nos engana, porque eu estava me auto-enganando, achando que, puxa, eu fiz a técnica. Ufa, tô aliviada, a dor não tá aqui. Aí eu buscava, aí eu não dava tempo para mim pensar sobre o assunto. O que que eu fazia? Terminava as técnicas, eu já botava um fone de ouvido, uma palestra da Cristina Cairo, uma palestra do Horácio, uma palestra da Elaine, uma palestra do Hélio, e eu passava o dia inteiro, né? Salvo quando eu tinha os meus trabalhos, as consultas, né? Naquele período que eu estava assim em casa, fazendo as minhas coisas, eu estava com fone de ouvido, escutando uma palestra, escutando. E eu tinha, claro, eu tinha bastante entendimento muitas vezes. Eu entendia por que, que aquela pessoa chegou na minha vida, né? Qual era o fato dela estar ali. Eu tinha pequenos despertar e pequenos entendimentos. Porém, o que que aconteceu? O que que acontecia? De vez em quando eu pensava assim, vou fazer um teste, vou lembrar da pessoa. E aí, às vezes, eu só pegava o celular e olhava uma foto da pessoa. Na hora que eu olhava a foto dela, ai, aquele negócio vinha de novo. Eu chegava a tremer, gente. Eu chegava a tremer olhando para a foto da pessoa. Eu nem sequer estava na frente dela. E aí eu ficava nervosa só de olhar a foto da pessoa. Daí eu pensava, ih, não perdoei. Sério, gente, eu pensava assim, não perdoei, cara, mais Ho'oponopono. Ali mesmo eu começava, pegava o japamala,
né, 108 vezes e vai, e fiz esse Ho'oponopono 3 ciclos, sabe, e olhava para a foto da pessoa e ainda continuava naquele estado, né, que me trazia uma memória de dor. Toda vez que eu pensava sobre o assunto, sobre o término, vinha a memória de dor. E aí, né, e eu ali fazendo técnica, tá? Então, aí eu fui buscar limpeza energética, fui buscar a constelação familiar, né? E aí, o que estava acontecendo comigo? Eu estava, na minha cabeça, aquela técnica ia arrancar aquela frustração, aquele sentimento ruim que eu sentia, tá? E eu não percebia que ao fazer isso, eu estava rejeitando olhar para aquela sombra e estava fugindo dela. E Jung, né, falava assim, ele sempre dizia que aquilo que você resiste, persiste. Ou seja, aquilo que você nega vai te submeter, vai ficar sempre repetindo, sabe? Por quê? Porque eu não olhei para aquele problema, não olhei para aquela sombra. E eu não me dava conta disso, fazendo as técnicas, tá? Então, assim, eu lembro que durante esse processo, eu fazendo técnicas, muitas vezes eu acabava curando outras coisas, entende? Desbloqueava outras situações. E aí eu, nossa, mas desbloqueou tal coisa. Mas aquele fato, aquela dor permanecia. Tá entendendo? E aí, quando eu compartilhei esse processo com vocês no vídeo anterior, foi quando eu entendi que não adiantava eu fugir, que eu precisava ficar, deixar aquela dor vir à tona, tá? Porque olhar para a sombra e curar ela é quando você faz isso. A sombra é uma energia, tá? E tudo que é energia no universo, ela precisa ser olhada, ela precisa ter o espaço dela. E eu não estava deixando ela ter o espaço dela, porque eu achava ruim, me doía, e eu não sabia por que aquela sombra estava ali, por mais limpeza que eu já tinha feito, né? E eu ficava pensando às vezes, ai, será que essa ressonância está funcionando? Porque, né, a questão de relacionamento já era para eu estar bem nisso e não estava, e sabe? Então gerava um monte de dúvida, né, acerca até da ferramenta. E às vezes eu me questionava, será que a ferramenta da ressonância realmente funciona? Tem essas coisas, tá, gente? Acontece no nosso processo. A gente chega a duvidar, eu cheguei a duvidar da ferramenta. Aí eu ia para os comentários, né, ia assistir os vídeos no YouTube, via as pessoas, né, nossa, maravilhada. E eu dizia, gente, mas o que acontece comigo? Né? As pessoas estão conquistando, as pessoas estão andando, estão entendendo, e eu parecia que eu estava parada ali, entendeu? E eu não tinha me ligado que era em decorrência desse processo que eu não estava entendendo, tá? E para mim esse foi o processo. Até que chegou um dia, né? Uma técnica que me ajudou muito, tá? Quando eu estava dentro desse processo, foi a hipnose. Quando eu procurei uma colega que é parapsicóloga e ela trabalhava com hipnose. Eu nunca tinha feito hipnose, eu era meio preconceituosa em relação a isso. Mas eu pensei, cara, naquele. Sabe quando você tá naquela dor assim, você fica tão desesperado que eu falei, eu vou tentar mais isso. Do tipo, eu não descartei a possibilidade de que a hipnose fosse me ajudar, tá? E de fato, dentro da hipnose, eu visualizei outras questões da infância, foram curados outros, né? Atenuados outras situações, entende? Me ajudou, porque num período ali me trouxe um alívio, tá? Mas esse alívio, ele foi assim, digamos assim, meio que mascarado. Aliviou numa situação e eu achava que essa questão do relacionamento estava resolvido. Não sabia de nada eu, né? Então, porque eu não tinha identificado qual era a sombra maior, qual era a sombra maior que governava todos aqueles processos que eu estava passando, tá? E assim, essas técnicas me ajudaram em algum grau, tá? Em algum nível, tá? Porém, quando eu comecei a utilizar demais a técnica como uma forma de fuga
para não sentir aquela dor, para não olhar para ela, tá? Porque eu não queria sentir aquilo, gente. Eu acordava de manhã com aquele negócio vibrando, e aí eu ficava desesperada, porque eu pensava, ai, tô colapsando isso, e vinha desespero. Aí eu corria para a técnica. Eu corria para as técnicas para ver se eu sentia um alívio. Só que aliviava, né? Era assim um alívio de 1, 2 horas. Daqui a pouco vinha a memória de novo daquele processo e eu sentia tudo de novo e fiquei ali. E eu parava tudo que eu estava fazendo, voltava para as técnicas. Eu fazia sério, gente, todas as técnicas, todos os dias de manhã. E eu fiquei por 1 ano, praticamente, eu fiquei paralisada ali, tá? Então, o que que acontecia? Eu não conseguia esquecer aquela pessoa. Eu ficava assim, ó, 24 horas por dia pensando nela. E aí eu não sei se era a técnica, exatamente por eu estar fazendo a técnica, por causa daquela pessoa, por causa daquela situação, aquilo grudava mais ainda, entende? É isso que Jung falava. Eu estava resistindo a soltar aquela dor, então ela ficava permanecendo ali. E aí aquela pessoa não saía da minha vida, e daí eu voltava para o contato com ela, e até nas próprias conversas com ela, toda a dor voltava, e eu dizia, gente, que acontece? Tá? Então, assim, não estou aqui falando que as técnicas são ruins. Então, você precisa perceber se o que você está usando junto com a ressonância harmônica, se não está sendo uma fuga. Tem uma palestra, gente, que eu não lembro o nome, mas é uma palestra que ele faz junto com a doutora Mabel, e ela dá o exemplo de uma pessoa que fazia ressonância e ainda dizia que participava do centro espírita, né? E aí a pessoa fazia um vínculo dizendo assim: ah, a ressonância não está adiantando, eu vou no centro espírita, eles me dão um passe e eu melhoro. E a doutora Mabel comentou que, bom, se aquela pessoa, ela estava, além da ressonância, ela estava buscando outras formas, né? Que ela usou o exemplo do centro espírita, é porque ela, de fato, não acreditava no poder da ressonância harmônica. Entende? A pessoa, ela estava incrédula, ela estava achando que só a ressonância não funcionava. Quando a doutora Mabel falou aquilo naquele vídeo, naquela palestra, eu falei, putz, né? Eu pensei comigo, quem sabe não é aí que eu esteja me equivocando também, que eu esteja não dando crédito ao poder da ressonância. E aí cheguei aos outros vídeos em que ele fala de não misturar as energias, né? Misturar as energias por quê? Porque eu misturava um monte de ferramenta, tá? Eu misturava um monte de ferramentas de terapias, né? Essas terapias energéticas, tá? O Hélio fala da questão das terapias energéticas, né? Tudo que mexe com a energia, assim, junto com a ressonância, então, às vezes acaba ocasionando para a pessoa, digamos assim, uma mistura, uma confusão, até no próprio campo eletromagnético dela. E aí a ressonância ela acaba, né, se misturando e se perdendo muitas vezes, porque eu percebi que durante esse processo eu tinha pedido tanta coisa na ressonância que não tinha a ver comigo, tá? Então era só um querer do ego, era só um. E muitos pedidos que eu fiz era uma forma também de tentar fugir daquela dor. Eu queria que aquele arquétipo ou que aquela consciência me ajudasse a sair daquela dor, entendeu? Eu não estava utilizando isso de uma maneira correta, tá? Tudo isso eu me dei conta, claro, dentro desse meu processo, né? No momento em que eu estava vivendo aquela dor, eu não conseguia entender. O que eu entendi, que ele deixa claro no livro e nessas palestras, ele diz, né, e avisa que não é para você deixar de ir no teu psicólogo, de ir no terapeuta que você já faz tratamento, né, por causa, né, porque começou a ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica não é medicina, não é trabalho de psicanálise, nem psicológico, nada, né, ele fala que é uma ferramenta de expansão da consciência. Ali você vai começar a trazer as sombras para você olhar, né, e se resolver dentro de você.
Porém, ele fala, ele recomenda que você continue indo no psicanalista, que você continue indo no psicólogo, porque daí um vai complementar o outro, e daí, né, esses terapeutas, esses processos de terapia, com essas pessoas especializadas, né, eles sabem conduzir você para o teu processo inconsciente para desbloquear essas chaves, tá? Porém, misturar as técnicas, misturar muita técnica, como eu fazia, misturar as energias, né, de terapias energéticas, como eu fazia, isso dificultava o processo da ressonância harmônica. E eu fiquei, gente, paralisada ali, nesse processo inconsciente dessa memória da infância que eu não me dava conta. E quando eu fazia essas técnicas, eu tentava, digamos assim, é como se eu estivesse tentando esconder, estava reprimindo mais aquele processo dentro de mim. Eu estava reprimindo, então eu estava socando aquilo dentro do meu inconsciente. E aí, claro que eu não conseguia me libertar. Claro que eu não conseguia me soltar da pessoa. É claro que eu não conseguia soltar do problema. Porque eu ficava constantemente, assim, ó, tentando reprimir aquela energia e não soltar. Né? E nesse processo que eu comento no outro vídeo lá, eu me dei conta de que eu não podia fugir, tá? Então, eu utilizei as técnicas como forma de fuga. Essa era a minha intenção, entendeu? E eu não tinha me dado conta, era uma intenção inconsciente. Porque quando você está em dor, né? Todo mundo, de alguma forma, passou por algum processo de dor, seja a perda de alguém, seja um acidente que a pessoa sofreu, ou alguma coisa que, né, disparou, assim, inesperadamente na vida dela, que ela não estava preparada para vivenciar, né? Então, aquilo dói. E quando você está na dor, sabe, você quer achar algo para te tirar ali daquele estado. E a forma que eu encontrava naquele momento, naquele processo, era usar as técnicas, mas eu achava que eu estava fazendo, que eu tinha que fazer, porque eu tinha que perdoar. Então vem muita cobrança, né? Você tem que. E ali dentro, além desse processo doloroso que eu vivenciava, e eu tentava usar as técnicas como fuga, eu ainda me cobrava do tipo assim, ó, meu, você tá há tanto tempo fazendo esse processo do autoconhecimento, nossa, como que você não resolveu isso, sabe? Ainda tinha aquela cobrança interna para você agilizar o processo. Aí existe outro elemento chamado comparação, tá? Então a gente fica se comparando com os outros. Foi o que aconteceu comigo, eu tentava me comparar. Nossa, como que aquela pessoa ali, ela tá na segunda onda? Eu tô na quarta. Ela já tá resolvida e eu não, sabe? Tudo isso é processo de autossabotagem. Processo de autossabotagem, tá? Porque não tem problema você utilizar as ferramentas. Você pode pegar uma ferramenta do tipo Ho'oponopono. Vou usar as técnicas do Ho'oponopono junto com a ressonância. Sempre que eu vir uma sombra, eu vou olhar para ela, vou integrar ela, vou aceitar, vou acolher e vou perdoar. Vou usar ali, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata para mim, tá? Para o meu processo, tá? Isso não significa que você, se você usar essa técnica, ai, nossa, eu vou ficar paralisada. Não, tá? Mas se você está usando digamos, com a intenção correta, ela vai te ajudar, tá? No meu caso, não me ajudava, porque no meu desespero, eu estava tentando fugir, eu estava tentando, sabe, rejeitando a sombra, tá? E quando a gente rejeita algo, aquilo fica ali atrás de você, porque a sombra estava dizendo assim para mim, ei, me olha, ei, olha para mim. E eu não quero ver, não quero, sabe? A gente igual assistir quando tá assistindo filme de terror, não tem umas cenas que a gente coloca a mão assim no olho, assim, ai, não quero ver essa cena. Era assim que eu fazia, tá? Do tipo, eu tava reproduzindo um filme de terror da minha própria vida e eu não queria olhar para os monstros, né, para os fantasmas que estavam ali. E quanto mais eu rejeitava eles, mais eles grudavam em mim, mais eles ficavam ali. Aí, né, aquela pessoa não saía da minha vida. Eu não conseguia parar de pensar nela.
Eu ficava tentando controlar as situações para, entendeu? Para me organizar, para achar que eu estava dominando a situação, mas eu não estava, tá? Então, eu espero que tenha esclarecido esse processo, né? Como eu avisei, esse foi o meu processo. Foi o que eu me dei conta, porque junto com essas técnicas eu estava fugindo. A minha intenção era de fuga, não era a intenção de olhar, do tipo, vou olhar isso aqui, vou sentir essa dor, tá? Porque quando você cura é quando você deixa a dor vir, tá? Então, quando eu deixei essa dor vir, de fato eu curei ela. E aí a única técnica a mais que eu utilizei foi o Ho'oponopono. Foi repetir para mim mesma, eu me perdoo porque eu não sabia. Eu não sabia de tudo isso que eu tô me dando conta agora. Então tá tudo certo. Então eu disse para minha criança interna, está tudo bem você ter sentido esse medo. Está tudo bem você ter ficado com medo da rejeição, por você ter sentido esse abandono. Tá tudo bem, você não sabia. E isso, gente, isso é libertador. Foi quando eu parei de fugir da sombra e eu acolhi ela, tá? Então é isso que você precisa observar aí no teu processo. Você está acolhendo a sombra, porque não tem problema, gente. Deixa a dor vir, sabe? Deixa ela se plasmar, porque é uma energia, ela precisa se manifestar. Recomendo para vocês um filme baseado em fatos reais, tá? Que é a história de uma menina de 6 anos que foi considerada, né, mundialmente por ser a menor, né, a psicopata mais nova do mundo, né? A menina tinha 6 anos de idade e tentava matar os pais, né? Se vocês forem investigar aí a história dela, eu vou pesquisar, que eu não lembro agora de cabeça o nome dela, vou deixar ali na descrição. E aí vocês assistam o filme sobre a vida dela, ou o próprio documentário sobre a história dela, tá? E aí é interessante que na parte do filme, os pais adotivos dela contratam uma psicóloga, né, uma terapeuta que vai ajudar ela no processo para ela se curar daquela dor. E o que que a psicóloga faz quando entra em contato com a menina? Gente, ela faz a menina olhar para as sombras. Então, assim, ó, a psicóloga dizia para ela assim: o que que você sente quando você olha para o teu pai? Né, que era o homem, né, que era o pai adotivo dela. E ela gritava, ela dizia: eu quero matar ele. Porque ela estava botando aquela raiva, tá? Ela estava colocando aquele ódio, aquela, sabe, aquela dor que ela sentiu quando ela foi abusada quando ela era criança. Ela era bebê quando ela foi abusada, então aquele ódio que ela tinha contra os homens, né? Não era uma dor que ela sentiu. E ela era muito pequena. E aquilo, né, por mais bebê que ela fosse, fica gravado no inconsciente da gente. E o que que a psicóloga fazia nas sessões? Fazia ela botar para fora toda a raiva, todo o ódio que ela sentia. Quando ela fazia esse processo, ela estava libertando aquela criança, tá? E aí hoje, né, se vocês continuarem investigando a história dela, ela se curou daqueles processos que ela tinha na infância e hoje ela ajuda milhares de pessoas com a história dela, sabe? Então, assim, o processo de cura não vai de você fugir das sombras, de você fugir da dor, e sim você olhar para aquela dor. Então, quando essa dor vir em você, deixa ela, sente aquele luto. Ah, eu tô sentindo a dor da rejeição. Fica lá um dia, se entrega, conversa consigo, deixa essa dor vir, sabe? Não tenta fugir. Deixa ela vir, deixa ela vir. E se tiver que gritar, grita, né? Osho ensinava a gente a socar o travesseiro para não bater em alguém, né? Então, melhor que você soque o teu travesseiro. Ou seja, você coloca essa energia, sabe? Ou você vai fazer uma corrida, sabe? Vai correr, vai gastar energia, ou vai fazer uma aula de boxe e soca aquele negócio lá de, né, de boxear. Ou seja, coloca isso para fora,
né? E nesse documentário a menina faz isso e ela fala umas coisas chocantes para a idade dela, tá? Mas foi aquilo que curou ela, tá? Então, assim, no meu processo foi igual. Quando que curou? Quando eu deixei a sombra vir e não fiquei mais fugindo, tá? Eu usei as técnicas para fugir. E aí, quando eu percebi que nenhuma técnica ia me tirar daquele processo, porque estava me paralisando ainda mais, estava, né, bloqueando ainda mais, eu entendi que eu devia me entregar para a ressonância harmônica, deixar o processo, seguir o processo, o fluxo, entendeu? Não vou dizer que eu não utilizo hoje, eu ainda uso o Ho'oponopono, que é fantástico, entende? Se eu preciso ir lá na terapeuta, eu vou, se eu preciso fazer uma constelação, eu vou lá e faço, mas agora com outro nível de consciência, não mais para fugir e não para colocar a responsabilidade na técnica, tá? E antes eu fazia essas técnicas que eu achava que a técnica vai me ajudar, sem eu precisar olhar esse processo que eu olhei, tá? Então, eu espero que tenha ajudado. Eu falei com o intuito, né, de poder auxiliar vocês, de poder compartilhar, né, dentro desse meu processo, o que eu vivenciei e responder aí a questão que foi levantada pela Daniela. Muito obrigada pelo teu comentário, né, aí enriqueceu bastante e espero que também ajude outras pessoas nesse processo também, tá? Então, é você que escolhe qual é a intenção pela qual você está utilizando as ferramentas. Muito obrigada.